Olá pessoal, essa é a aula de análise de software orientado a objetos. Para iniciar, eu vou falar sobre programação orientada a objetos, que é uma filosofia de desenvolvimento de software que tem como base a criação do software como objetos do mundo real. Então, como é que isso funciona? Em vez de eu desenvolver um código separado em várias funções, como é o método mais antigo, que trabalha com funções e código estruturado, a gente cria um código separado por objetos. Então, eu tenho vários arquivos de código e cada um deles vai representar um objeto do mundo real. O que são esses objetos? São elementos, são coisas do mundo real que são importantes eu manter no meu sistema, dependendo do contexto, dependendo do domínio do problema para o qual o sistema eu estou desenvolvendo. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema para uma loja de mercadorias, eu vou observar quais são os objetos importantes, por exemplo, qual é a mercadoria que eu estou vendendo, estoque, venda, pagamento e etc. Se eu estou desenvolvendo um sistema para uma revenda de veículos, então tem o objeto carro, tem o objeto venda também, estoque e assim por diante. Então, os objetos do mundo real que eu vou observar são aquilo que é importante eu manter no meu sistema, para eu manipular alguma informação, para fazer algum processamento para o usuário. Esses objetos podem ser objetos concretos ou objetos abstratos, informações que o usuário precisa manter. A ideia é eu copiar do mundo real as características, as propriedades desse objeto e seu comportamento, e agrupar aquilo que é comum em um único arquivo para facilitar a manutenção, a reutilização do código e a organização desse projeto. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de objetos do mundo real que a gente pode representar num sistema, dependendo do contexto. Eu tenho um carro, bicicleta, cadeira, um usuário. Então, dependendo do contexto do sistema que eu estou desenvolvendo, eu posso ter necessidade de representar esses objetos. Por exemplo, se eu estou fazendo um sistema para uma escola, que vou guardar informações sobre os materiais e os itens que essa escola possui, eu posso ter lá o cadastro das cadeiras. Se eu estou fazendo para uma revenda de carro, eu vou ter lá então um veículo. Então, o objeto que eu vou mapear para o meu sistema vai depender do domínio do problema que eu vou trabalhar. E como é que eu faço esse mapeamento? Eu vou estudar aquele problema que o usuário está me apresentando, o que eu estou abordando no projeto que eu estou desenvolvendo, e observar quais são os objetos que eu preciso ter nesse meu sistema, ou seja, quais são as informações que eu vou ter que manipular e tratar, quais são os comportamentos que eu vou ter que manipular e tratar. Existem algumas ferramentas e passos que ajudam nessa identificação que eu vou falar em outra aula. Então, nesse momento, a gente vai focar em entender como é que eu trago esse objeto para o sistema, o que ele representa dentro do meu sistema, para depois a gente aprender em como fazer análise e criar então, os nossos diagramas que vão representar o nosso sistema. Então, o primeiro passo é entender como é que eu coloco esse objeto lá dentro do meu sistema. Então, cada objeto, na verdade, ele vai ser um trecho de código. Em vez de eu ter um arquivo com várias funções que às vezes não tem semelhança ou que tratam de informações diferentes, eu vou ter um arquivo de código que vai ser conciso, ele vai ter um único objetivo. Então, essa é a função do objeto, ele segregar em um único local um comportamento comum, uma informação comum. Por exemplo, eu vou ter lá um único arquivo de programa que vai ter todas as informações do veículo, o número de rodas, a cor, o ano de fabricação e seus processamentos, suas funções, aquilo que ele vai poder executar, ligar, desligar, dependendo do contexto do sistema que eu estou desenvolvendo. E aí, se a gente olha para o mundo real, a gente vê que cada objeto tem uma centena de detalhes que muitas vezes não cabem dentro de um sistema. Quais são os detalhes que eu devo observar? É aquilo que é importante para aquele sistema. Eu vou levar aquelas informações que são pertinentes, importantes para que o sistema funcione e atinja aquele objetivo. O resto, que não é relevante, a gente elimina, a gente deixa de fora. Esse procedimento de
elencar só aquilo que realmente importa, a gente chama de abstração. Então, abstrair e eliminar detalhes que não são importantes. Esse é um conceito importante da programação orientada a objetos. Cada objeto, então, tem uma série de propriedades, né? São as suas características que a gente vai observar e desenvolver no nosso sistema. A gente diz que é aquilo que o objeto sabe, né? Então, toda a informação que ele conhece, por exemplo, ele sabe o veículo, ele sabe da sua cor, ele sabe o número de portas, ele sabe o número de rodas, ele sabe qual é o ano de fabricação. Já o comportamento é tudo aquilo que ele é capaz de fazer, são ações. Por exemplo, o usuário, ele pode fazer login, ele pode andar, pode falar. Então, cada objeto tem seus comportamentos. E aquilo que a gente vai observar, né, vai trazer para o sistema, como eu falei, é aquilo que realmente vai agregar valor para o nosso sistema, né, dessas características de cada um dos objetos. Então, a ideia é que a gente crie um trecho de código para representar cada um desses objetos. Por exemplo, lá no sistema para uma revenda de veículos, se eu tiver lá 10 veículos, então teria que ter um trecho de código para cada um dos veículos, para representar esses veículos. Mas em vez de fazer isso, que não é otimizado, a gente cria um único trecho de código que representa objetos que são comuns, né? Se eu tenho vários objetos que eu vou guardar e processar as mesmas características, as mesmas ações, então não tem necessidade de eu desenvolver isso várias vezes, né? Vários trechos de código. Eu posso agrupar isso em que a gente chama de classes. Então, uma classe é um agrupamento, né? Uma representação de vários objetos, daquilo que eles têm em comum, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho 3 tipos de veículos, né, eles são diferentes. Mas se os detalhes que eu preciso levar para o sistema são os mesmos para os 3 tipos, então eu crio uma única classe, né? Então vai ser um único trecho de código que vai representar esses 3 objetos. Então aqui eu representei a classe, né, com a representação da UML, que é um retângulo, onde aparece aqui o nome da classe em cima, veículo, suas propriedades, né, ou atributos embaixo, cor, ano de fabricação, modelo. E por último, aqui no final, tem as suas ações, né, o seu comportamento. A gente chama também de métodos, que aparecem mais detalhes que a gente vai falar em outra aula, né? Tipos de valores, visibilidade, a gente vai entrar esses detalhes mais adiante. O objetivo aqui é entender, então, a classe, né, e os objetos. Essa classe aqui, então, ela vai ser capaz de representar esses 3 tipos de objetos. Então, é um mecanismo que a gente tem para facilitar o desenvolvimento dos programas orientados a objetos. Como tarefa, eu vou deixar uma atividade lá no Cigar para vocês criarem um diagrama numa ferramenta que vocês escolherem, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo no Asta Community, como criar um diagrama de classes. Vocês vão mapear pelo menos 5 classes para algum sistema que vocês queiram desenvolver, de objetos que seriam importantes para esse sistema. Colocando lá as propriedades, então os atributos e os métodos. Então, deixa eu abrir aqui um Asta. Então, aqui no Asta, quando a gente abre, ele às vezes já traz um diagrama, né, dependendo das configurações, senão vocês podem vir aqui em diagrama de classe, o primeiro que aparece. E aí ele vai disponibilizar as ferramentas específicas para a criação do diagrama. Clicando aqui no primeiro elemento, classe, eu clico no diagrama e ele coloca lá a classe onde eu posso informar os dados dela. Por exemplo, eu vou criar aqui aquela classe do veículo. Então, o veículo é o nome da classe, eu posso clicar aqui e adicionar os atributos, né? São as propriedades, aquilo que aquele objeto sabe. Como eu falei ali, por exemplo, cor do veículo, aí aqui ele pede para colocar o tipo, vocês podem colocar o tipo de informação que eu estaria gravando naquele atributo, né? Por exemplo, a cor, né? Se eu for colocar ali verde, amarelo ou um hexadecimal, tanto faz, colocaria uma string. Ano de fabricação seria um inteiro. Tá?
colocar mais uma informação aqui, número de rodas, ou número de eixos, né? Então aqui as informações que eu vou manter para aquele sistema vai depender do domínio de aplicação, do meu entendimento, daquilo que é necessário para aquele sistema funcionar, que eu vou levantar com meus usuários através da minha documentação que eu vou produzir. Assim como também os métodos, né, as ações que aquele objeto pode fazer, que vão aqui abaixo, né, são chamadas as operações. Por exemplo, o veículo pode ligar, pode desligar, pode verificar tanque. Todos aqueles métodos que eu vou achar importante, né, ao comportamento do sistema para que ele funcione. Tá? Então, o objetivo é que vocês identifiquem pelo menos 5 classes para algum sistema para a gente poder iniciar esse desenvolvimento. Então, para essa aula é isso. E eu vou deixar no Cigar também um slide, né, uma apresentação de aula com todo o conteúdo da programação orientada a objetos, e nessa aula eu não passei todos os detalhes que tem lá naquele slide, né? A gente vai trabalhando isso ao longo de mais aulas. Então, qualquer dúvida me mande um e-mail, entre em contato. Abraço a todos.